Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa próxima temporada sobre o Setembro Amarelo. É uma temporada especial e a gente começa esse primeiro episódio com a temática Cuidando da Saúde Mental na Jornada Médica. Eu sou Flávia Abad, diretora de projetos estratégicos da Inspirali, e estou aqui hoje com dois psiquiatras super bacanas, o Dr. Luiz Dickmann e o Dr. Diogo Abrantes. Desculpa, queria que vocês se apresentassem, por favor. Bom, muito bom, eu agradeço muito, Flávio, o convite, fico muito honrado. Eu dou aí as minhas boas-vindas a você que está nos assistindo. Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico psiquiatra, estou atualmente como embaixador da área de psiquiatria, de saúde mental da Inspirali, e é um grande prazer estar aqui podendo falar com vocês, não só como médico, mas como ex-aluno, né, de medicina, um ex-aluno universitário, e de todas essas vicissitudes, das dificuldades, tudo que a gente tem durante esse curso, esse percurso. Então, seja muito bem-vindo, espero que seja uma palestra muito bacana aí para quem está vendo. Diogo? Oi, gente, eu sou Diogo Abrantes Andrade, sou médico psiquiatra também. E fico muito feliz de estar aqui para poder falar desse tema e a gente poder expandir o debate sobre a saúde mental no curso de medicina. Eu que estou como coordenador do programa Angatu BIPCare de saúde mental dentro da Inspirali. Toda a oportunidade que a gente tem de falar sobre esse tema, a gente sabe que muda a nossa história. E, gente, vocês falaram que é importante cuidar da saúde mental para todo mundo, mas para os médicos em especial, queria que vocês contassem um pouco por que é importante autocuidado em saúde mental. Então, Flavinho, eu vou começar falando e o Diogo, de forma brilhante, ele vai complementar essas lacunas. Por que a gente fala tanto disso e por que o tema está tão... não é na moda, ele é simplesmente extremamente necessário, porque não existe saúde sem saúde mental. Então a gente começa por esse ponto. Então imagina o seguinte, a gente está falando de alunos, estudantes de medicina, mas isso aqui vale para qualquer aluno universitário, para qualquer pessoa que não esteja na universidade, para qualquer ser humano. Sem saúde mental, sem qualidade de vida, sem os nossos aspectos mais básicos preservados, ou seja, nossos aspectos de humor, né, de como é que a gente vê a vida, sintomas de ansiedade, sobre controle, tudo isso você não consegue fazer um aproveitamento da sua carreira, da sua vida social, né, da sua vida familiar, ou seja, são aspectos básicos que são necessários para a gente conseguir dar outros passos. Ou seja, se eu estou falando de um aluno de medicina, do primeiro ao sexto ano, ele tem uma carga enorme de conhecimentos para adquirir, ele tem parte prática para fazer durante esse período todo, ele tem que conviver com colegas, amigos, ele inicia a sua vida científica, então muitas vezes ele vai para a sua área acadêmica, vai iniciar suas pesquisas, vai iniciar o atendimento, vai escolher a área, e se ele fizer tudo isso na vigência durante sintomas de um transtorno psiquiátrico, nada disso vai ser aproveitado como deveria. E muitas vezes vai interromper precocemente aquela carreira, que poderia ser uma carreira, às vezes, a melhor época da vida dessa pessoa, vai ser contaminada por conta de sintomas. Então, falar sobre isso é o início da jornada, porque muito mais do que falar, a gente tem que agir em cima disso. E é sobre isso, eu acho que o papo vai ir hoje, certo, Diogo? Com certeza. Como o Luiz falou, a faculdade de medicina, toda faculdade, né? E qualquer mudança na nossa vida é um momento de um potencial estresse. A gente gasta uma energia ali para poder se adaptar às mudanças, para poder viver nos novos ambientes. E a faculdade de medicina é uma mudança, mas é uma mudança que traz muito estresse junto. É alguém que às vezes vem num ritmo de vida, num ritmo de estudo, e de repente se depara com vários outros conteúdos, com novas pessoas, às vezes em novas cidades. E conseguir se adaptar a isso, muitas vezes é adoecedor. E a gente sabe que isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a faculdade de medicina é um período de risco para adoecimento mental, mais do que outros períodos da vida, justamente por todo esse desgaste. Então, a gente poder falar sobre autocuidado, sobre cuidado em saúde mental, nesse período do curso de medicina, a gente está contribuindo não só para esse estudante, mas para todas as pessoas que vão ser tratadas depois por esses médicos que vão se formar melhor nesse período. E o que a gente pode fazer para se cuidar, assim, para promover saúde mental na nossa vida? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que, em toda a conversa que a gente vai falar, Flávia, de saúde mental, a gente tem que entender um pouquinho os aspectos. O que faz alguém, qualquer pessoa, adoecer?
O que causa sintomas em alguém? Então a gente vai ter que falar sobre, primeira coisa, traumas precoces. Então tem a história de vida dessa pessoa. A gente tem que entender qual é esse sujeito, quem é, o que viveu na infância. Quando a gente fala trauma precoce, a gente não está falando só de abuso sexual. Eu estou falando de abuso psicológico, abuso físico e principalmente negligência. Né? A gente sabe quanto que o impacto na vida de alguém antes dos 5, 10 anos de idade pode repercutir quando o camarada está lá na faculdade, na vida adulta, né? Muitas vezes 40, 50 anos, coisas que aconteceram lá no passado influenciam. Então a gente vai fazer uma investigação. Então cada um tem uma particularidade. Flávia é de um jeito, Luiz é de outro, Diogo é de outro, porque a gente teve um histórico diferente. A gente vai passar por traumas precoces, a gente vai falar de traumas recentes, então vivências que a pessoa pode ter na faculdade e fora da faculdade. A gente vai falar então de assaltos, sequestros, problemas graves que podem acontecer, mas problemas também cotidianos, estresse crônico. O Diogo acabou de falar, faculdade de medicina é uma carga horária alta, uma responsabilidade grande, muitas vezes num ambiente, num período que a pessoa está saindo da adolescência, iniciando a vida adulta, às vezes longe dos pais, com às vezes questão de recurso financeiro finito, né? Onde vai morar, como vai fazer, como é que vai ser a alimentação, numa carga horária gigantesca. Então, tem estresse crônico, trânsito, né? Problemas conjugais, problemas em casa, problemas de relacionamento, o que está passando, como é que é a classe daquela pessoa. Aí depois a gente pode fazer uma pincelada de genética, quem? Pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos de primeiro grau. Qual o padrão naquela família? Existe mais transtorno de ansiedade, por exemplo? A gente vai falar de mudança hormonal. Então, quando a gente fala, por exemplo, TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, pílula anticoncepcional, não é que todo mundo fala assim, mulheres têm 2 vezes mais transtornos depressivos do que homens durante... Não é só a questão hormonal, que é um dos grandes influenciadores biológicos. Porém, a gente tem uma outra questão também. As mulheres muitas vezes procuram mais o tratamento. Existe um estigma grande para todo mundo, homens e mulheres, em cima da saúde mental. Então, falar sobre ele ajuda a pessoa muitas vezes a buscar. E a gente sabe que existe uma diferença muitas vezes entre o perfil de quem busca inicialmente o acesso. E aí depois a gente vai pincelar sobre doenças crônicas, inflamação, alteração de microbiota, flora intestinal. A gente vai falar disso. Tudo isso influencia na saúde mental? Tudo isso. Diogo, complementa um pouquinho aí dos fatores que levam, e eu gosto que nas suas falas você mostra, né, os estudos que mostram que o estudante de medicina, por exemplo, ele entra tão ou mais saudável psiquiatricamente do que a população e chega no 5º, 6º ano 3 vezes mais adoecido em relação a alguns transtornos. O porquê disso aí, Diogo? Pois é, você trouxe aí alguns fatores já importantes, mas especificamente falando aí do curso de medicina, a gente vai ter, acho que para começar, a questão da cultura médica, que é algo que marca muito essa mudança, essa vivência na medicina. A cultura médica de que você passa na faculdade e você começa a ouvir, nossa, que legal, agora você é médico, você vai salvar vidas, agora você tem uma grande responsabilidade. Uma pressão, né? Que às vezes vem até uma pressão do ponto de vista assim, positiva, dizer que legal, que orgulho, você é uma pessoa que agora vai poder mudar, você vai cuidar das pessoas. E aí aquele menino, aquela menina de 18, 19 anos pensa, bom, então agora eu tenho a responsabilidade de cuidar das pessoas, então eu não posso mais fraquejar, eu não posso sofrer porque eu tenho uma... né? Então, toda essa carga que vem, muitas vezes vem até de um jeito positivo, de um jeito de confiança, de orgulho, mas muitas vezes é entendido como uma responsabilidade, como um peso. Então, e aí o Luiz falou bem sobre a questão do estigma. E o estigma, o que é? É uma marca. O estigma é algo que marca a pessoa e que é entendido por ela e pela comunidade como algo negativo e que pode trazer algum prejuízo. Então, se o estudante de medicina, isso é uma coisa da população geral, existe um grande estigma ainda, infelizmente, em relação à saúde mental. A gente está caminhando muito em relação a isso, a gente tem falado mais no pós-pandemia. A gente se abriu para poder falar mais, porque todo mundo foi afetado de alguma forma, mas ainda tem uma ideia de que ter um transtorno mental, ter um sofrimento mental é uma fraqueza, é uma falta de ter o que fazer, é uma dificuldade que a pessoa tem que enfrentar e tem que seguir em frente. Então, na medicina, que já vem essa carga de que tem aquela coisa heróica do médico, da médica que vai salvar vidas, e aí eu tenho uma coisa que me marca negativamente,
Então, isso evita que a pessoa busque um cuidado, evita que a pessoa fale sobre aquilo, seja com um conhecido, seja com alguém que está lá na universidade, seja com um profissional de saúde. E aí, o que acontece é que ela vai sustentando esses sintomas ao longo do tempo. E aí a cultura médica vê, medicina é difícil mesmo, medicina você vai passar a noite sem dormir, medicina você vai, às vezes, chorar de nervoso porque você não conseguiu estudar para a prova. Então, ela entende que é normal ter um sofrimento acima da média e não busca ajuda, porque se buscar ajuda está sendo fraco, e aí isso vai proporcionando sofrimento mental, que pode virar um transtorno mental e que pode, inclusive, prejudicar a própria trajetória médica dessa pessoa. Não, isso que eles estão falando, gente, é essencial, assim, a importância da gente conversar, trocar experiências e compreender também que é uma questão mais integral, né? Não é um aspecto apenas biológico, nem apenas social da cultura, né? O Dickmann ressaltou vários fatores aí que são importantes. E, assim, vale conversar com um amigo, tem que procurar um psicólogo? O que vocês recomendam? Olha, Flavinha, eu vou até pegar licença aqui com você, com o Diogo, falar com você que está aí. Olha só se você não se identifica nessa situação que o Diogo estava falando. Você está lá, eu lembro, 20 anos atrás, eu ali no primeiro ano de medicina, chega meu avô, querido, ele é falecido hoje, João, e aí ele, Rick, me chama de Rick, de Luiz Henrique. Rick, olha só, eu tenho um negócio aqui na minha perna que dá um choquinho e aí ele sobe, ele vem até aqui o braço e depois ele volta. Você agora que é médico, o que é isso? Né? Então, você sabe, você vivenciou isso, que alguém foi lá no seu almoço de domingo mostrar uma machucada, assim. uma pé. Pediu para ver um exame de sangue. O exame de sangue, eu tô com uma ressonância, você nem sabe que é raio-x, já estão lá te mostrando a ressonância. Então, você sabe o que é isso, essa pressão de falar o seguinte, eu não sei. Olha, eu nem imagino. E pior, depois eu me formei, até hoje eu não sei o que ele tinha, porque era uma descrição tão diferente. Eu falo, e aí as coisas iam se complicando. E essa pressão velada, essa situação, Flavinha, que a gente recebe, e ao mesmo tempo que a gente tem um orgulho, nossa, ele tá me vendo como médico. Você já bota aquela pressão positiva, tudo bem, mas é pressão é pressão. E aí, você em algum momento adoece. Fala com um amigo, procura ajuda. Primeiro, a gente sabe, e tem estudos mostrando, estudos de Harvard muito legais, de dezenas de anos, né? Completando aí quase 100 anos daqui a pouco, mostrando fatores que levam a uma boa qualidade de vida. Quem vive mais? Quem chega até o final? Quem que simplesmente vai? Pessoas com bons relacionamentos. Ou seja, é legal. Isso é muito legal, porque assim, então, falar com amigo é válido? Claro que é válido. Os pares, né? Você se sentir acolhido, você ter um lugar, você saber que alguém se importa com você, que não só sua mãe e seu pai, né? Alguém de fora, isso é muito legal. Então, você ter uma comunidade onde você se sente inserido. Então, falar com amigo é válido? Claro que é válido. Seria ingênuo da minha parte, como psiquiatra, achar que uma conversa com um amigo não seria terapêutico. Qual que é a diferença? O seu amigo, ele tá lá para te ouvir e te ajudar. Mas se você só reclama, a gente também vira o chato, né? Ou seja, só traga o problema para a roda. Se você não reclama, você guarda aquilo e aí é um problema. Você tá com aquilo, você tá sofrendo porque aluno de medicina tem que sofrer mesmo. Porque é a cultura. Se eu passei, você vai passar e ele acha que aquilo é normal. Agora é o seguinte, o seu amigo, ele não tem uma formação técnica para te ajudar da melhor maneira possível. Ele tem a boa intenção, ele é seu amigo, ele quer o seu bem. Qual a diferença de um terapeuta formado e um amigo? Muitas vezes, a técnica que você vai aprender, como é que você vai manejar aquele sofrimento, como é que você faz para ouvir alguém e saber aonde você vai intervir, onde que você deve se preocupar. Uma coisa é você falar que está cansado, outra coisa é você apresentar pensamentos que vai desistir de tudo, que você prefere morrer do que passar por aquilo, ou seja, você está diante de uma situação diametralmente oposta. Então, sim, os amigos são a porta de entrada para a gente pedir ajuda e por isso inclusive, eu acho legal essa pergunta que caminha muito em relação aos guardiões. Diogo, o que é que vocês estão fazendo, né, no projeto lá Angatu dos Guardiões, que eu acho que, de certa forma, bate com isso que a Flavinha está perguntando. Bate perfeitamente. O Angatu, que é um projeto que é desenvolvido pelo Bipcare, na Inspirali,
é um programa de promoção, de uma criação de uma cultura de saúde mental e bem-estar dentro do ambiente acadêmico de medicina. Ou seja, se a gente sabe, por estudos de literatura, se a gente sabe que a faculdade de medicina é um fator de risco para adoecimento mental no mundo inteiro, isso já era assim, e agora, com o advento da pandemia, isso aumentou ainda mais, a gente entende que tem que ter alguma ação dentro das faculdades para que a gente reverta isso, que a faculdade de medicina deixe de ser um fator de risco e, se não virar um fator de proteção, mas que pelo menos a gente consiga cuidar dessas pessoas. E não existe um jeito fácil de fazer isso, né? Um problema que vem... A gente, numa revisão de literatura, a gente viu um artigo de 1903... Repita! 1903... Estamos falando de 120 anos, certo? 120 anos atrás, um editorial do JAMA mostrando que os médicos se suicidavam mais do que as outras pessoas. Então, é um problema que vem de 120 anos. E com gente estudando isso e sempre saindo produção científica em cima disso, e ainda assim a gente convive. Então a gente tem que mergulhar mesmo. Gente, acho que tá na hora de virar essa página, né? Da gente conversar mais sobre isso e fazer diferente. E aí, Diogo, só um parêntese. Para quem não conhece a Inspirali, gente, é uma rede de escolas de medicina que está presente em várias capitais do país, né? Tem em Belo Horizonte, que é a minha cidade, mas também em São Paulo, em Natal, em Salvador, e no interior de São Paulo e no interior da Bahia. E eu tô com o Diogo nesse projeto, né, dos Guardiões da Saúde, e dentro de um programa mais amplo, que é o programa Angatu, de promoção da saúde mental entre os estudantes de medicina. E aí, Diogo, você ia falar sobre os Guardiões? Conta Isso, aí. Os Guardiões da Saúde Mental, que é um grupo de acolhimento por pares. O que é isso? Pares é eu, né, e o meu colega de turma, ou o meu colega de outra turma, que a gente vai conversar de um jeito propositivo e positivo sobre algumas questões, sobre os perrengues que a gente tem durante a faculdade. Porque também, como o Luiz falou, é muito legal e muito importante que você possa chegar para um colega, você possa chegar para um familiar e falar: nossa, tá muito difícil, não aguento mais. O que está acontecendo? Está acontecendo uma situação na minha casa, está acontecendo uma situação na faculdade, eu estou sobrecarregado. Isso já é muito bom, você poder falar sobre. Mas quando a gente faz um grupo em que alguns estudantes são treinados e capacitados para facilitar esse grupo e depois eles são supervisionados no facilitamento desse grupo, a gente pode trazer questões como, por exemplo, organização e gestão de tempo. É uma coisa que todo mundo traz, né? Eu não consigo me organizar para poder estudar, para dar conta de tudo. E eles vão conversar sobre aquilo. Reclamar é bom, né? Mas não muda muita coisa. Então, a gente pode levar, pode desabafar. E aí, bom, o que a gente faz com isso? Então, eles vão poder pensar juntos o que fazer, propostas e caminhos que às vezes já deu certo para um. Então, os alunos mais velhos, a partir do 3º ano da faculdade, eles vão receber e vão coordenar esse grupo com os mais novos. Vão falar: olha, o que eu fiz para poder lidar com a mudança de cidade? Para mim foi importante fazer isso, para você pode ser que seja uma outra coisa. Então, eles vão poder pensar juntos essas estratégias. E a ideia do acolhimento por pares, ela entra junto, como vocês falaram, numa estratégia maior, porque não vai ter um caminho só para resolver, então. Então, tem gente que vai conversar com um colega, tem gente que vai conversar com um familiar, mas a gente vai proporcionar que ele possa conversar com esse grupo de pares. Pode ser que esse estudante fique mais à vontade de falar com um profissional de saúde, então tem um acolhimento em saúde mental. Pode ser que ele fique mais à vontade de chegar, às vezes, para um professor, para uma professora, depois da aula, e falar que não está bem. Então, a gente faz capacitação desses professores e professoras para poder receber essas demandas. E sempre vai passar por a gente falar. E então, a gente poder falar quando a gente não está bem é super importante, mas também, numa cultura que valoriza a saúde mental, é importante que você possa ouvir quem está falando. Ou até ativamente perceber que seu colega não está bem. Perceber que tem alguém aqui que tá diferente, e eu poder chegar para essa pessoa de um jeito respeitoso e cuidadoso e falar: tem alguma coisa acontecendo? Será que tem alguma coisa que você gostaria de conversar? Porque às vezes a pessoa tá explodindo e não consegue falar sobre aquele assunto. Quando você dá um espacinho, já pode ser o começo de uma trajetória de cuidado e que pode mudar a vida dessa pessoa.
Não, poder falar eu acho que é super importante e às vezes a literatura estimula a gente, ou compartilhar um caso, né, ao invés de publicar, porque isso não é legal, né, você compartilhar um caso de um paciente no Instagram ou numa outra rede social, mas num ambiente seguro, protegido com seu colega, eu acho que fica diferente. E eu imagino que também aconteça uma super identificação, já que as pessoas vivenciam situações semelhantes. Isso vai contribuindo para que um possa trocar e dividir experiências com os outros de uma forma legal. E a gente falou um pouco de autocuidado e de estigma. Acho que para superar o estigma é importante falar. O Dickmann trouxe também a questão do autoconhecimento, que eu acho que é importante para o autocuidado, né? A gente saber da nossa história, do que está acontecendo conosco, o que impacta a nossa vida. Mas a gente falou também de sono, de pressão, de relações interpessoais, e o Diogo começou a falar sobre outros aspectos aí de gestão do tempo. O que vocês acham que é importante para o autocuidado? Assim? O que a gente precisa ter no panorama quando fala de autocuidado, que é um cuidado consigo próprio, né? Mas pensando na saúde mental, em promoção da saúde mental e uma melhor qualidade de vida. Flavinha, você eu acho que assim abordou de uma maneira excelente, né? E é uma pergunta ampla, complexa e como tal não tem uma resposta simples. Então, quando, por exemplo, o Diogo estava falando dos guardiões, a gente está falando do cuidado de pares, que a gente tinha conversado. Conversa com amigo ou não conversa? Mas você tem um panorama muito maior, porque você tem que identificar de várias formas. Às vezes quem está doente e está mais adoecido não vai falar com ninguém, não vai pedir ajuda. Ou seja, a gente vai ter o projeto também de acolhimento, mas essa pessoa não vai até a plataforma lá do Angatu, que é gratuito, ele vai lá, se cadastra, preenche um questionário e a gente sabe se já aciona ele ativamente ou não. Mas a pessoa que está mais adoecida, ela está lá no cantinho dela, ela não procura ninguém. Então, muitas vezes, não vai ser uma procurativa dela de alguém, é alguém que está preocupado com ela, vai acionar o serviço. Um professor, um aluno, um colega, olha, toma atenção ali no Joãozinho, que o Joãozinho não está legal, ele está faltando, ele não está vindo, as notas dele caíram, alguma coisa está acontecendo de diferente. E o João não vai lá procurar ajuda ativamente, porque ele não tem energia para isso, ele tem estigma, tem medo, tem vergonha, o que vai acontecer. Lembrar que tudo isso é sigiloso, pessoal. Tudo que se conversa com um programa como o Angatu, fica no Angatu, não é que vai sair para o seu professor, diretor, não, isso é sigilo médico. Então, esse é um jeito, você tem que primeiro cuidar de quem está adoecido, você tem que achar essas pessoas com guardiões, com acolhimento, com palestras, com podcasts. E aí, o mais importante de tudo, eu acho que esse é o grande mérito do projeto. É o maior projeto no mundo hoje que se faz em termos de escala. São 12 mil alunos impactados diretamente. A gente quer que isso vire um impacto para centenas de milhares de alunos no mundo, como um projeto piloto modelo que deu certo e foi para outros lugares. Por quê? Porque a diferença toda, onde vai estar o virada? Mudança da percepção de saúde mental, a cultura de saúde mental de uma empresa, de uma universidade, de um local de ensino, principalmente da medicina. Essa fala do Diogo, que é super importante, olha lá, o Jama, 120 anos atrás, falou sobre isso, mas falar sobre isso é publicar algo numa revista importante. O problema já está aí desde sempre. Então, quando é que a gente de fato vai mudar essa chavinha? Quando a cultura como um todo, não só de saúde mental, mas a saúde mental principalmente, ela for mudada. E isso é uma coisa que vem também com a autopercepção. Então, qual é o autocuidado? E eu falo muito disso, Flávia, e aí eu acho que para ser coerente com esse discurso, a gente tem que ser sincero. E uma das coisas que eu faço como psiquiatra há muito tempo para ajudar a quebrar o estigma, eu falo para todos os meus pacientes e falo para você, eu já tive transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. E minha primeira crise, meu primeiro momento de adoecimento foi no primeiro ano da faculdade. Então eu estava lá 20 anos atrás, tudo ótimo, entrei numa faculdade que eu queria, estava cursando, tinha mudado de cidade,
foi morar sozinho, tava com um carro, coisa que eu nem sonhava e tinha, ou seja, para todo mundo que olhava, tá tudo perfeito. Ótimo. Nossa, vida maravilhosa, aluno, nossa, agora você é médico e tal, sua autoestima tá lá em cima, né? Tá tudo ótimo. Por coincidência ou não, eu estava lá tomando isotretinoína para acne lá no 18º, foi outubro, novembro do primeiro ano, lá de 2003. E aí, do nada, Flávia, eu fui lá e estava um dia andando na minha cidade, eu era de Santos, vim morar em São Paulo, e aí tinha ido visitar meus pais em Santos, e aí eu passei mal de repente. Passei mal, um enjoo, um mal-estar, vomitei, tontura, e andava com amigos do lado, coisa boa, não tinha acontecido nada antes. E aí eu pensei, passei mal, alguma coisa aconteceu. E aí fui para casa e tal, no outro dia estava normal. Segunda-feira vim para São Paulo de novo, né? Eu estudava na Unifesp, fui até a faculdade, semana normal. No outro sábado, em outro lugar, do nada, a mesma coisa, o mesmo mal-estar. Aí, opa, aluno de primeiro ano já pensa em um monte de desgraça. O que está acontecendo comigo? Eu estou doente, vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Por que está acontecendo isso? Aí eu pensei, será que é uma hepatite medicamentosa da medicação? E aí comecei a visitar os professores da casa do aluno para ir lá. Aí fez endoscopia, aí comecei a ter aquilo toda hora. E aquele mal-estar e o medo de passar mal de novo. O medo de me sentir mal. E aí foi em gastro, foi em endoca, cada um me encaminhava para um lugar. Será que isso é insulinoma? Você está fazendo hipoglicemia? Faz endoscopia? Será que tem uma úlcera? Será que tem isso? Sempre numa perspectiva biológica. Biológica, total, 100%. Passei em 10 médicos. E ninguém falava que aquilo era uma doença psiquiátrica, porque eu estava com o quê? Uma ansiedade antecipatória, eu vou passar mal de novo. Aí eu falava, como é que eu vou na faculdade assim? E se eu passar mal? E eu comecei a ficar cada vez pior, e aí eu comecei a ficar com medo de pegar a estrada. E se eu passar mal na estrada? E se eu tô lá dirigindo e de repente vem esse negócio esquisito? E aí o que acontece? Ninguém falava, é uma doença psiquiátrica. Isso aí não dá, não. Vamos procurar isso, procura aquilo. Não achei nada. Eu cheguei a pensar em desistir da faculdade. Falei, como é que eu vou virar médico, atender alguém passando mal? Eu não vou conseguir ver ninguém. Ou seja, eu tava no ápice e vai ali putz, o que eu tô acontecendo? E olha só como é importante. No segundo ano, eu lendo ali, né, num livro de psicofarmacologia na TV, de uma matéria já ruim, sem tratamento adequado, eu vi lá a descrição de um ataque de pânico, que é uma liberação, né, de adrenalina intensa, são efeitos que a gente chama simpatomiméticos, então taquicardia, tremor, sudorese, mal-estar, enjoo, sintomas gastrointestinais, sensação de que vai morrer ou sensação de que vai perder o controle, pode dar dor no peito, pode dar sensação de bola na garganta, sensação de que seu ambiente está estranho, que chama de desrealização, sensação de que você está estranho, que chama de despersonalização. E eu vi aquela descrição, eu falei, é isso que eu tenho. Mas olha só, não é para um aluno chegar e falar é isso que eu tenho, é para alguém ter guiado ele nesse caminho. Então, olha só que coisa. Eu poderia não estar aqui agora como médico porque eu teria interrompido precocemente. Se eu tivesse alguém para me ajudar ali, se tivesse tido um guardiões ali, se tivesse algum professor preparado para me encaminhar para o serviço, se tivesse alguma plataforma de eu falar, pedir ajuda. Então, olha como é importante e é essa autopercepção. Só que eu adoeci. Não precisa adoecer para procurar ajuda. Antes do adoecimento vem coisa. Quando eu começo a olhar, não estava ruim ali. Eu já estava caminhando, mas coisas que a gente chama de subsindrome, que você vai aguentando, vai levando, vai deixando. Então, eu acho que esses aspectos, né? Você não esperar um adoecimento, é essa a virada. Certo, Diogo? Não, o que você acha dessa... Eu acho ótimo. Isso que você fez agora, que foi contada a sua história, do que você passou, que você adoeceu psicicamente, você teve que procurar ajuda, isso é muito importante. Que bom que você procurou ajuda, que você está aqui com a gente para poder falar isso hoje. E essa dificuldade de reconhecer algum tipo de sofrimento como algo que pode ser psíquico, ou até... Aí eu vou então falar do meu exemplo, que não tive crise de pânico, mas eu lá para o 4º, 5º ano de faculdade, estava também me sentindo sobrecarregado do ponto de vista que estava indo para o internato e pensava, viu, já tá difícil, imagina quando eu for para o internato, tudo estão falando como é que é, tem que fazer plantão, tem que fazer estágio, e eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, meus amigos, todo mundo já sabia, eu vou ser neurocirurgião, eu vou ser ortopedista, eu vou ser pediatra, e eu lá, não sei. E aí eu sentia que eu precisava de algum direcionamento, de alguma ajuda, precisava falar com alguém. E é difícil, a gente sabe, dentro da cultura médica, que a gente falou essa coisa de falar, homem ainda, a gente sabe que é mais difícil. Pior. Você falou que mulher procura 2 vezes até, né, aparece mais
na prevalência, mas talvez por conta de uma procura maior. E aí eu entendi que eu precisava fazer terapia. E eu, por muito tempo, fui escondido de todo mundo. Nenhum amigo meu sabia que eu fazia terapia, ninguém sabia. Falava com meus pais, né? E eu sentia que aquilo era importante para mim, mas eu ficava com vergonha de falar. E eu não sei nem... Talvez porque eles iam falar que essa questão de que é fraco, precisa de terapia, e não sei. Mas na época, para mim, era uma questão. Então, se a gente consegue ter um programa, por isso que eu fico tão feliz de poder trabalhar com isso, entendeu? Porque eu fico imaginando aquele Diogo lá de trás, cheio daquelas dificuldades, daquelas travas e barreiras. A gente pensa no Luiz lá atrás, que passou um ano sofrendo com crise de pânico, até conseguir ele olhar num livro. Então, se a gente consegue colocar algo que tire esse tempo, porque, tudo bem, tem gente que vai falar, mas você passa por períodos difíceis, mas depois passa. Depois você melhora. Se você aguentar por um tempo, ok. Só que assim, a faculdade é um período Esse curto. Tempo okay. Esse tempo é curto e é um tempo importante. Né? Eu brinco, às vezes, conversando até com os pacientes. A pessoa fala, mas não sei, buscar tratamento, eu fiquei pensando que a gente pode uma hora melhor e tal. Só que assim, se for fazer uma viagem de 2 semanas e você tiver uma baita gripe e ficar gripado a viagem inteira, você vai voltar de lá, você não vai ter aproveitado nada. Né? Então, se você também passar a faculdade inteira adoecido, passar a faculdade inteira mal, e você não aproveitar aquele período precioso, você vai ter perdido muita coisa. Não, gente, eu fico feliz demais com esse programa e ouvindo vocês dois, assim, me deu mais clareza da importância das faculdades terem um apoio para os estudantes e, assim, valoriza ainda mais o nosso trabalho, porque o Dickmann falou para mim de psicoeducação, né? Você precisa ter material de leitura para você entender, né? E as pessoas precisam estudar. Com o Diogo sempre converso sobre isso também. A rede de apoio, Dickmann também ressaltou a importância de não só a pessoa se cuidar e tomar essa iniciativa, conhecer a sua história, mas também poder contar com os amigos, né? E você está falando como que isso vai ser importante para uma virada, assim, da gente mudar um pouco essa cultura médica de normalizar, não, tá tudo bem, aguenta aí, né? Vai passar. E a coisa não passa, já tem 120 anos que a gente precisa colocar isso na roda para conversar de uma outra perspectiva, né? Então, isso é muito importante. E nesse programa que a gente tem na Inspiralha, além desse apoio coletivo, que eu penso que é fundamental, a gente também tem acolhimentos individuais, né? E o Dickmann falou um pouco disso. Diogo, como é que funciona? A pessoa pode buscar, os colegas podem indicar? Como é que chega lá, né? Explica. A ideia é que a gente consiga construir várias pontes para que a pessoa consiga chegar lá de algum jeito, a pessoa que precise. Então, uma das maneiras, vão por essa via da pessoa que ainda não procura tratamento. A gente tem essa plataforma na qual a pessoa se cadastra, é um cadastro simples e a gente deixa bem claro que todas as informações que tiverem ali dentro, elas são sigilosas. Porque a gente falou, estigma, medo que a pessoa vá saber, tem vergonha de falar que eu estou ali, tudo vai ser sigiloso. Mas é só para quem é aluno da Inspiralha, né? É só para quem é aluno da Inspiralha, é verdade, isso. Para quem para essa comunidade Inspiralha, né? Os alunos, os docentes. E aí, uma vez lá, a gente tem um check-up de saúde mental. A gente vai perguntar algumas escalas que são validadas para poder fazer um rastreamento de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Não faz um diagnóstico numa escala, todo diagnóstico é feito num atendimento médico, mas a gente consegue ter uma ideia da gravidade daqueles sintomas. As pessoas que são classificadas com sintomas graves em depressão ou em ansiedade, a gente tem uma equipe de psicologia que acessa essa pessoa e convida, não obriga, mas ela convida, fala, olha, eu vi que você, pelo seu preenchimento, parece que tem algumas coisas que não estão legais, você não quer passar por uma conversa? E essa pessoa pode agendar e passar, é uma intervenção breve, ela vai fazer ali de 1 a 5 sessões com a psicologia, na qual vai ser feito um diagnóstico daquela situação e proposto alguns caminhos. Às vezes, o simples entendimento do que está acontecendo, conseguir dar nome aos bois ali, então a minha questão é uma dificuldade para me organizar para eu dormir, uma dificuldade porque eu sinto que eu procrastino muito. Às vezes a pessoa está procrastinando porque ela não está sabendo como organizar. Então, são propostas ferramentas para ajudar a fazer aquilo melhor.
Mas ainda falando sobre como que chega, qualquer pessoa que tiver dificuldade pode ir lá, entrar na plataforma, é um cadastro simples, e aí clica lá, solicitar acolhimento, vai agendar o melhor horário que for para ela e vai passar por essa conversa. A gente já teve, inclusive, docentes da medicina que tiveram dificuldades ou pessoais ou então dificuldades de manejo. Olha, eu estou vendo que tem um estudante meu aqui que não está bem, mas eu não sei como chegar. E essa pessoa pode passar por esse acolhimento também, em que vai ser orientado qual que é a melhor maneira de ajudar, porque muitas vezes a gente vê isso. O docente percebe que alguém não está bem, ele se sente responsável por fazer alguma coisa para ajudar, mas não tem segurança, sente que não tem um preparo para aquilo. Então, imagina a angústia que você sente, que é a sua responsabilidade, mas você não consegue fazer. Né? Você está lidando com aquilo todos os dias. Então, a gente também age aí para que possa fazer esse acolhimento. E lembrando aí, o link vai ficar aqui embaixo do Angatu do HipCare, tá? Para você acessar, é muito fácil, mas para facilitar. E isso, pessoal, eu acho que é você que não está dentro da Inspirali, é uma exigência que você tem que fazer, né? Das suas coordenações, das suas faculdades, de ter serviços especializados. Como é que você desenvolve algo para ajudar as pessoas adoecidas, ou seja, é uma necessidade. O aluno de medicina muito mais, qualquer faculdade tem que ter, mas o aluno de medicina muito mais. Eu fico pensando aqui com o que o Diogo falou, por exemplo, no 4º ano, a dificuldade, não contou para os amigos de terapia, eu não contei para ninguém naquela época. Eu morria de vergonha. Grande parte dos meus sintomas era como disfarçar isso para ninguém ver que eu tinha isso, né? Como é que eu posso ter isso? Como é que eu vou explicar algo que eu nem sei o que é? Né? E 20 anos atrás você vê um gap pequeno, mas é um gap enorme em relação à saúde mental. E quanto tempo eu demorei? Eu contei para amigos meus íntimos da faculdade daquela época do que eu passei esses tempos. Aí eu falo, nossa, Caissara, me chamava de Caissara, né? Porque eu era de Santos. Nossa, Caissara, você passou por isso tudo, cara? Não parecia. Né? Esse não parecia, você pensou em largar a faculdade, você que era tão brincalhão, tão tava sem. Porque quem olhava, eles me viam na hora que estava bem ou disfarçando bem, né? Agora, você ter que disfarçar, que ninguém disfarça que está mal, as pessoas disfarçam que estão bem, né? Essa é a grande questão. Então, você ter essa ponte, saber onde falar, como procurar, são essas diversas pontes que vão ligar você à saúde mental. Então, é um atendimento, um acolhimento, é uma intervenção por pares, é a mudança. E aí tem um spoiler até do que vem, de ano que vem, né? Pode falar, não pode falar? De currículo, de estudo. Pode? Ai, meu Deus do céu, não sei se pode. Mas tem coisa muito interessante, porque a hora de você aprender essa caixa de ferramentas é quando você acaba de entrar na faculdade. E né? Diogo, quer falar sobre isso? Agora que eu fiz um spoiler? Não, vamos falar. Meu Deus. Eu vou até aproveitar para falar por dados de literatura. Tudo que a gente faz de ações é tudo baseado em evidências. Esse é um outro ponto importante também. Isso é importante. Né? Que tudo é o que a gente estudou, a gente vê que funciona. Não sai da sua cabeça, então. Não sai da minha cabeça. E é aquilo que a gente aproveita aquilo que funciona, já sabe aquilo que não funciona, e aí a gente tenta ir além. Como é que a gente vai levar e como é que a gente vai fazer para diferentes realidades. Porque a gente está falando de Inspirali, são 14 faculdades de medicina no Brasil, em cidades grandes, cidades pequenas, capitais. Então, a gente tem que adaptar para a realidade também dessas pessoas. Mas eu estava falando sobre na literatura que a gente vai vendo que os estudantes de medicina, eles têm uma culpa muito grande quando eles vão fazer qualquer atividade que não seja estudar. É aquela coisa, se eu estou te devendo, Luiz, dinheiro, se você me vir comendo no restaurante, eu vou vou sentir culpado, porque eu estou gastando dinheiro que eu podia ter pago para ele. Então, se a pessoa se sente estar em dívida com os estudos o tempo inteiro, na hora que ela vai fazer uma outra atividade... Vai sair pra balada com as amigas. Vai sair pra balada com as amigas. Ou às vezes, Flávia, não é nem sair pra balada. Às vezes é poder fazer uma atividade física. Às vezes é ler um livro. Às vezes é poder ir para um parque, passear, que são coisas super saudáveis, que são promotoras de saúde e que essa pessoa não faz. Então, a gente entendendo isso, mesmo ok, a pessoa não precisa ficar culpada. É super importante que você tenha essa vida fora da faculdade. Mas entendendo isso, a gente quer levar para dentro da faculdade primeiro, para que a pessoa, dentro do currículo, dentro das unidades curriculares que ela vai passar, ela possa ter acesso a esse conteúdo, acesso a essas vivências, que para ir além do conteúdo, a gente tem que ter primeiro a informação para que depois a gente possa ir aplicando
aquilo no dia a dia, né? E você tinha perguntado uma hora, a gente foi para um outro assunto. Como é que chegou isso como é que isso vai entrar dentro da formação dos alunos? Isso vai entrar dentro... Posso falar um pouquinho? Pode, Flávio. Meu Deus do céu. Não, é porque a gente quer discutir, gente, que para ser médico é importante autocuidado em saúde mental, né? A gente precisa tirar esse disfarce que o Dickmann falou e assumir que tem fragilidades, tem potencialidades. A gente quer usufruir do melhor dessa grande rede de escolas médicas, das redes sociais, das novas tecnologias, enfim. E para isso a gente precisa conversar. Então a gente trabalha na Inspirali com várias situações, problemas, e uma delas é para discutir o que é ser médico, como que a gente lida com essa questão da nossa própria saúde mental. E a partir dessa discussão, a gente vai trazer vários pontos para falar de autocuidado. Eu não sei se era isso que você queria retomar, Diogo. Isso, a questão do autocuidado. Porque se a gente for pegar todas as estratégias que a gente pode ter para ter saúde mental, para a gente se sentir bem, então você vai ter que fazer uma hora de atividade física, você vai meditar, você vai ler um livro, você vai ter um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade com os amigos, você tem que se cuidar, você tem que... Vai ter bons relacionamentos. Vai ter bons relacionamentos. Se a gente coloca isso tudo na agenda, você precisa de um dia de umas 40 horas para você fazer todas as coisas que são boas e que são saudáveis na vida. Então, isso gera também uma angústia muito grande, porque às vezes a gente não consegue colocar, você fala, bom, tô todo mundo me dizendo o que eu preciso fazer para ficar bem, eu não consigo. Chega na hora que eu vou dormir, aí eu não consigo dormir direito, mas também não consigo fazer outras coisas. Então, a gente poder curricularizar e deixar muito claro para a pessoa que está se formando, que vai ser médico, que parte da profissão dela, parte do profissional que essa pessoa vai ser, também passa por esse autocuidado, também passa pela saúde mental dela, isso alivia um pouco essa culpa. Então, é tanto mudar essa chave do qual que é o papel que isso exerce, isso também faz parte. Isso não é uma coisa a mais que você está gastando tempo cuidando de você mesmo. E também dá ferramentas para fazer isso. Porque também é fácil a gente falar, bom, você tem que fazer esse monte de coisa, mas e aí, se eu não consigo? Então, deixa eu te ajudar a colocar de uma maneira que seja suficiente para você e que você consiga, aí a parte do autoconhecimento que é importante, é poder entender o que é importante para mim. Porque algo que pode me fazer bem, talvez não faça bem para outra pessoa. Então, é muito importante a gente poder mostrar a questão, mas permitir que a pessoa se conheça e, a partir disso, ela consiga desenvolver as próprias estratégias para poder melhorar. Não, Diogo, dá vontade de continuar e a gente vai continuar. Nós teremos novos episódios aí para essa temporada especial do Setembro Amarelo. Fiquem conosco. Procurem aí @Inspirali Educação para saber mais dos projetos estratégicos da Inspirali, da educação médica, da preparação do médico para o futuro e para se cuidar também e para pensar em novas estratégias e trabalhar conosco aí na promoção da saúde mental. Muito obrigada, Dickmann. Obrigada, Diogo. Obrigado, Flavinha. Obrigado, Até Luiz. mais, pessoal. Obrigado. Até.